Está no UOL Daily Fim, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 17 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, ex-presidente do BRB é preso sob suspeita de receber propina do Master. Em mundo, Trump anuncia cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Hezbollah. Já no Brasil, Alexandre Ramagem deixa a prisão nos Estados Unidos. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador de hoje é para quem tem uma rotina que já cruza fronteiras, seja para pagar um fornecedor internacional, enviar recursos para uma corretora global ou bancar o intercâmbio dos filhos. E fazer câmbio devia ser simples, né, Andrezinho? Mas quando a gente olha na prática, surge documentação, prazo, etapas que travam o processo e aquela taxa escondida que aparece só no final. E para quem vive na correria do dia a dia, esse atrito vira mais um problema, porque rouba o seu tempo, desgasta a sua rotina e pode custar mais caro do que parece. E para resolver isso, existe a nossa parceira Remessa Online, que tem uma plataforma criada para simplificar transferências internacionais, com câmbio competitivo, taxas claras e menos burocracia. Para quem é ouvinte aqui do podcast, usando o cupom DAILYFIM, você garante 15% de desconto na taxa de câmbio. E para você descobrir como fazer câmbio com mais clareza e sem surpresas, o link está na descrição desse episódio. Boa, Branco. Agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios tem novidade no caso do Banco Master. A Polícia Federal deflagrou ontem, dia 16, uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o banco. E o principal alvo dessa fase foi Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB. Ele foi preso sob suspeita de ter recebido do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, 6 imóveis de luxo avaliados em 146,5 milhões de reais. E segundo a investigação, pessoal, esses repasses teriam sido uma espécie de propina para favorecer interesses do Vorcaro em operações envolvendo o Master e o BRB. Inclusive, um desses imóveis citados fica no edifício Heritage, no Itaim Bibi, em São Paulo. Para você ter dimensão disso, é um dos endereços residenciais mais caros do país, com apartamentos de até 1.000 metros quadrados que podem chegar a 40 milhões de reais. E esse elo entre os dois também aparece em mensagens apreendidas pela investigação. Em uma delas, o Paulo Henrique disse ao Vorcaro que continua, entre aspas, em deal mode e que estava virando noites para resolver pendências da operação. E na visão do ministro André Mendonça, que é relator do caso no STF, existem fortes indícios de que Paulo Henrique atuava como um verdadeiro mandatário de Vorcaro. Agora, além dele, ontem também foi preso Daniel Monteiro, um advogado ligado ao Master. De acordo com a apuração, ele seria o responsável por estruturar a operação de lavagem de dinheiro. E olhando para frente, depois de ter sido demitido do comando do BRB, Paulo Henrique teria dedicado o tempo dele a rever provas do inquérito, usar IA para organizar mensagens e até escrever um livro sobre sua versão da crise. Ou seja, muita coisa pode vir por aí. Pois é, Branco, um caso que continua a render novos capítulos e ainda promete muitos outros. Mas com esse assunto de empresas atualizado, a gente gira agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, sinal de trégua no radar no Oriente Médio. Ontem, dia 16, Donald Trump afirmou que Israel e o Líbano concordaram com cessar-fogo de 10 dias que também inclui o Hezbollah, o grupo extremista apoiado pelo Irã e que atua em território libanês. Só que do lado do Hezbollah, a mensagem veio com uma condição. O grupo disse que só vai respeitar a trégua se os ataques israelenses pararem. Eles também vinham exigindo a retirada de soldados israelenses do Líbano, mas o primeiro-ministro Netanyahu afirmou que o cessar-fogo não prevê essa saída.
E essa trégua começou às 6 horas da tarde no horário de Brasília. Isso 2 dias depois de israelenses e libaneses se encontrarem pessoalmente em Washington pela primeira vez em 34 anos. Agora, entendendo o que está em jogo aqui, mesmo sendo um acordo com o Líbano, Israel diz que o foco é o Hezbollah e não o exército libanês, que nem entrou diretamente no conflito. Segundo Netanyahu, seu objetivo central é o desmantelamento do grupo extremista. E os números mostram o tamanho da crise. De acordo com dados divulgados ontem, desde março, cerca de 2.200 pessoas morreram e mais de 7.100 ficaram feridas no Líbano em meio ao confronto. Indo além desse cessar-fogo, a guerra também teve novidades em outras frentes. Ontem, Trump afirmou que o Irã concordou em não desenvolver nem possuir armas nucleares por mais de 20 anos. Ele ainda disse: tudo indica que vamos fechar um acordo. Ao mesmo tempo, o secretário de Guerra dos Estados Unidos afirmou que as Forças Armadas estão prontas para retomar o combate se for necessário. E segundo as informações, os Estados Unidos teriam ordenado o envio de mais 10.000 militares para o Oriente Médio, somando aos 50.000 americanos que já estariam envolvidos no conflito. E para fechar esse pacote, Trump criticou novamente o Papa Leão XIV. O Papa rebateu dizendo que o mundo está sendo devastado por tiranos. Mas com esse panorama internacional na mesa, a gente vira a chave agora e vai direto para o que está mexendo com o Brasil. Começando o bloco de Brasil, teve um vai e vem internacional envolvendo o ex-deputado Alexandre Ramagem do PL do Rio. Ele deixou a prisão nos Estados Unidos depois de ter sido detido na segunda-feira, dia 13, em Orlando, por conta de visto de turismo vencido e situação migratória irregular. Entendendo melhor o pano de fundo, Branco, Ramagem deixou o Brasil em 2025, depois de ser condenado pelo STF a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Desde então, ele também teve o mandato cassado pela Câmara e o passaporte diplomático cancelado. E agora o governo brasileiro já encaminhou um pedido de extradição para os Estados Unidos. Segundo aliados, Ramagem estaria aguardando um pedido de asilo no país enquanto isso. E mudando de assunto no nosso bloco nacional, para um tema que mexe no bolso dos brasileiros, o governo estima que o salário mínimo suba para R$ 1.717 em 2027. Hoje em dia ele está em R$ 1.621, depois de um reajuste de 6,79% esse ano. Se essa previsão se confirmar, o aumento em 2027 seria de 5,92% ou R$ 96 a mais. Só que aqui tem um detalhe importante: o valor final só vai ser definido em dezembro, porque ele depende do INPC, que é o índice que mede a inflação para famílias de baixa renda. E olhando para as regras, o salário mínimo é corrigido pela soma do INPC do ano anterior com a variação do PIB de 2 anos antes. Então, até fechar a conta ainda tem chão, mas o número já dá um sinal do que o governo está colocando na mesa. Agora, indo para Brasília, o clima continua bem tenso entre Judiciário e Congresso. O ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu à PGR que investigue o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. O motivo alegado é por possível abuso de autoridade. Isso vem depois do senador propor no relatório final da CPI do crime organizado o indiciamento de Toffoli, Moraes e do próprio Gilmar, citando supostas relações com o Banco Master. No STF, ministros se manifestaram em apoio aos colegas. Já no Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, se solidarizaram com Vieira. Entre o caso Ramagem, projeção de salário mínimo e esse clima tenso em Brasília, esse foi o noticiário nacional de hoje. Mas com a sessão Brasil finalizada, bora agora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Lá nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu 0,26%, enquanto o Nasdaq avançou 0,36%, ambos renovando suas máximas históricas pelo segundo dia seguido. Os investidores se animaram justamente com a declaração de Trump de que Israel e Hezbollah concordaram com o cessar-fogo de 10 dias. Entre as ações, a Nvidia recuou 0,26% nessa quinta-feira, interrompendo uma sequência
sequência de 11 dias de alta, sendo a mais longa desde 1999. Por aqui, a instituição fiscal independente ligada ao Senado projetou que a guerra no Oriente Médio pode elevar a inflação no Brasil entre 0,7 e 1 ponto percentual em 2026. Para 2027, o impacto estimado fica entre 0,2 e 0,5 ponto percentual. Ainda no campo macroeconômico, o IBCBR, considerada a prévia do PIB, subiu 0,60% em fevereiro, acima da expectativa de 0,47%. Na bolsa, o Ibovespa não seguiu o exterior e fechou em queda de 0,46%, aos 196.819 pontos. Entre as ações, a Ambev caiu 2,53% a R$ 15,43. Isso após o UBS rebaixar a recomendação das ações para venda e o preço-alvo para R$ 14,50. No campo corporativo, a Oncoclínicas aprovou uma linha de crédito de até 150 milhões de reais com as gestoras MAC e Lumina, para viabilizar a compra de medicamentos e garantir a continuidade da operação no curto prazo. Para fechar, o dólar encerrou o terceiro dia consecutivo quase que no 0 a 0, com alta de 0,02% a R$ 4,99. Durante o pregão, por um breve período, a moeda americana chegou a R$ 5,01. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já aproveita e compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa sexta, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!